Amém, queridos, podem se sentar. Glória a Deus, como o Natan falou, a nossa vontade é de ficar aqui, louvando e adorando ao Senhor, e nada mais importa, né? Esse momento é aquele que nada mais importa. Mas nós vamos seguir com a palavra do Senhor, e eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, uma palavra que tem queimado muito em meu coração, já tem algum tempo, e o Senhor tem falado, ministre isso à minha igreja, ministre isso à minha igreja. Então, eu quero ministrar junto com vocês hoje. É uma palavra muito simples, é uma palavra breve, não vou me alongar muito, até porque hoje o horário já está um pouco já ultrapassado. Mas abaixa a sua cabeça aí onde você está nesse momento, querido. E de todo o seu coração, nesse momento, peça ao Senhor para que Ele fale com você essa noite. Como Natan falou, essa noite será uma noite, será um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Que você seja essa pessoa, eu quero ser essa pessoa. Eu recebo esta palavra, Senhor. Eu declaro, Pai, que esta noite será um divisor de águas, não só para mim, mas para cada um que está aqui com o coração aberto para receber esta palavra. Senhor, nós rasgamos o nosso coração, nós rasgamos a nossa mente, o nosso entendimento para receber dos céus, aquilo que os céus têm para nos entregar esta noite. Senhor, nós trocamos o nosso entendimento pelo Teu entendimento, nós trocamos a nossa razão, Senhor, pela Tua razão, nós trocamos a nossa vontade pela Tua vontade, Deus. Nós trocamos, Senhor, tudo por aquilo que o Senhor tem para nos oferecer esta noite. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês hoje lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 2. Aleluia. Queridos, a gente vai ver alguns segredos do Senhor essa noite. E às vezes a gente lê a Bíblia assim de qualquer jeito, a gente lê a Bíblia correndo e a gente não presta atenção nos detalhes daquilo que o Senhor tem trazido ali em cada versículo, em cada palavra que é colocada na Bíblia, que foi colocada na Bíblia, querido, não foi por acaso. Não foi simplesmente uma palavra perdida para trazer conexão entre uma frase e outra, não foi. Cada palavra tem um propósito. A Bíblia o mais lindo da Bíblia é que tudo se conecta. Desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, tudo está interligado, tudo se conecta. E nós estamos no meio. Então, vamos aprender do Senhor esta noite. Vamos lá, vamos ler em Gênesis 1, versículo 2, que diz assim: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Amém? Então, segura um pouquinho aqui que a gente já vai voltar lá. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre o plano dele para a igreja. O plano do Senhor para a igreja. E quando eu falo a igreja, não estou me referindo aqui a CCQB, a essas 4 paredes. Eu estou me referindo à igreja, a nós como corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. E o Senhor tem falado muito sobre o plano que Ele tem para a noiva de Cristo. Só que o plano que Ele tem para a noiva de Cristo depende do plano que Ele tem individualmente para a minha vida. Porque o meu plano, junto com o seu plano, junto com o seu plano, junto com o plano de todos nós,
Todos nós cumprindo o plano que o Senhor estabeleceu para nós, nós iremos cumprir o plano que o corpo de Cristo, que a igreja de Cristo está predestinada a cumprir. Então, às vezes, a gente fica assim, se lamentando, preocupados demais com a nossa própria vida, com o que vai acontecer, com o que está faltando, com as dificuldades que eu passo, porque o trabalho está difícil, porque os relacionamentos, as coisas estão difíceis, e a gente fica ali tão fechado nos nossos problemas. E a gente esquece, querido, que nós somos só uma gotinha no oceano. Que os nossos problemas, quando a gente compara o meu problema, a minha vida, com a grandiosidade do plano que o Senhor tem para a igreja dele através de mim, os meus problemas se tornam nada, nada. Agora, o fato é que eu preciso viver o plano que o Senhor já predestinou para mim, individualmente, para que eu alcance, para que eu seja útil no corpo de Cristo, para que eu seja útil para um plano muito maior que o Senhor tem. Vocês estão conseguindo entender? Amém? E daí eu falava, Senhor, mas a gente fica nessa, eu quero descobrir qual que é o meu propósito, qual que é o plano que o Senhor tem para mim. Às vezes a gente passa 20, 30 anos dentro da igreja, a gente não consegue descobrir o plano que o Senhor tem para nós. E eu estava meditando sobre isso, e o Senhor trouxe muito claro ao meu coração como é sério esse ponto. Porque, queridos, existem 2 planos para você, e não existe um terceiro. São 2 planos que existem. Um plano que o Senhor fez para que você viva, e um plano que o diabo fez para que você viva. Não existe um terceiro plano. Não existe um meio termo. Ou é esse, ou é esse. Acontece que quando você não está vivendo o plano que o Senhor já predestinou para você, você quer que eu fale? Ou você quer que seu irmão ali aí do seu lado conte para você? Só tem 2 planos, o plano de Deus e do diabo. Se você não está vivendo o plano de Deus, você está vivendo qual plano? É esse mesmo, né? Não tem outro. Não tem um terceiro plano, querido. Ou você vai viver o plano de Deus, ou você vai viver o plano do diabo. Então, olha a importância, mas sabe onde é que os crentes estão caindo, errando? Sabe onde? Porque eles falam assim, não, mas eu vou na igreja. Não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou fiel ao meu marido, à minha esposa. Eu trabalho, eu sou dedicado, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai. Eu trago provisão para a minha casa, eu sou um homem exemplar, eu sou uma mulher exemplar. E você se engana, porque o diabo, muitas vezes, para você que já está aqui vivendo essa vida, o diabo não quer que você volte lá para as drogas, para a prostituição. Se isso acontecer, para ele vai ser maravilhoso. Mas só basta ele falar, te convencer que você está muito bem aí onde você está, que você vai estar vivendo o plano dele, não do Senhor. Entende? Não significa, o fato de você não estar no pecado, no adultério, nas drogas, na prostituição, não significa que você está vivendo o plano do Senhor. E muitas vezes você é enganado pelo próprio diabo, que alimenta, não, mas você é uma pessoa muito boa. Não, você vai para a igreja todo domingo. Olha só que marido exemplar que você é, que esposa exemplar que você é. Continua nessa vida, continue assim, porque vai dar tudo certo. Mas não vai, querido. Não vai, porque a gente precisa entender qual é o plano que o Senhor tem para nós. E o plano que o Senhor tem para nós não é só nós não vivermos no pecado. Mas o plano que o Senhor tem para nós é nós não vivermos no pecado, mas nós estarmos vivendo o propósito dele como igreja. Porque quando eu posso ser a melhor pessoa desse mundo, a melhor esposa, a melhor mãe,
Eu posso ser a melhor pessoa, mas se eu não estou vivendo o propósito que o Senhor deseja para mim como parte do corpo, como igreja do Senhor, eu não estou vivendo o plano de Deus. Porque a salvação do Senhor, quando me alcançou, e o plano do Senhor, quando me alcançou, não foi para que eu vivesse bem. Não foi para que eu tivesse as coisas. Não foi para que eu fosse feliz. Mas foi para cumprir um propósito muito maior que a minha vidinha pequena. Vocês conseguem entender isso? É um plano muito maior. Muito maior. E um dos planos que é o que eu quero trazer hoje para você, que é o que o Senhor deseja para cada um de nós, é que nós recebamos dele vida e que nós possamos, a partir dessa vida que recebemos, gerar vida também. Então nós recebemos vida e geramos vida. Recebemos vida e geramos vida. Por onde eu passar, como igreja, para executar o plano do Senhor, eu preciso gerar vida. Onde quer que eu esteja, fazendo o que for que eu estiver fazendo, eu preciso gerar vida, porque se eu não estiver gerando vida, eu posso ser a melhor pessoa do mundo, mas eu estou gerando morte. Seja na vida de alguém, seja na sociedade, seja dentro de casa. E o Senhor, Ele tem esse plano para nós, queridos, para que Ele seja glorificado. E Ele tem esse plano para nós, como corpo, como igreja, para que nós possamos um dia nos encontrar com Ele. Quando o Bruno cantava aqui, como espero um dia, o dia em que verei a face do meu amado. Se esse é o desejo do nosso coração, imagine se não é o desejo do coração do nosso Senhor. Se Ele nos fez para isso. Só que nós precisamos entender que existe uma jornada que precisamos viver na terra. E às vezes quando a gente lê a história do povo que o Senhor libertou lá do Egito, e eles peregrinaram 40 anos no deserto, às vezes a gente olha aquilo e fala assim, nossa, mas só reclamavam, só murmuravam, que povo mau, que povo do coração duro, que povo difícil. Mas a gente não vê que somos nós peregrinando, para nós alcançarmos a Nova Jerusalém, que é a nossa terra prometida. E nós temos esse tempo, essa vida que estamos vivendo agora, para conseguir viver o plano do Senhor, para conseguir viver como igreja, para conseguir gerar vida, sermos portadores da vida do Senhor e transbordarmos vida. Nós precisamos entender que nós estamos numa jornada na terra, em busca da nossa terra prometida, em busca da Nova Jerusalém. Nós também estamos peregrinando. E como é que nós estamos fazendo isso? Só sendo bonzinhos? Só vindo à igreja? Só fazendo o que é mandado fazer? Isso não é suficiente. O Senhor deseja que nós sejamos portadores de vida. Nós precisamos gerar vida. E eu trouxe proposital esse texto de Gênesis, porque às vezes a gente pensa que Gênesis é só um livro ali contando a criação do mundo, a criação do homem, contando ali a origem da humanidade. E na realidade Gênesis é um livro de vida. Gênesis é o livro onde conta como o Senhor criou a vida na terra. Como Ele criou o mundo, como Ele criou o homem, como esse homem caiu. Mas em Gênesis nós também já vemos um plano redentor do Senhor para o homem. Tudo isso está em Gênesis. Gênesis é um livro de vida, é um livro que narra a vida. E eu quero mergulhar com vocês nesse versículo só aqui. Mas por que eu estou aqui em Gênesis? Porque eu quis trazer o comecinho do comecinho da humanidade, para que você tenha essa clareza de que existia um plano para a sua vida, desde muito antes de você existir. Desde antes que o mundo fosse criado, já existia para você um plano.
E você veio a esse mundo no tempo certo, no momento certo. Você nasceu no ano correto, para você viver nesse tempo, nesse momento que você está vivendo. O Senhor predestinou a sua vida, para que você pudesse gerar vida nesse tempo. Não é no tempo que se passou, nem no tempo que ainda virá, mas é nesse tempo. O Senhor te chamou para esse tempo. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor ali, desde Adão, quando Ele criou Adão ali, Ele criou esse homem para gerar vida a partir daí. Ele criou um homem para executar o seu plano na terra, que é o quê? Ser glorificado. E ter essa comunhão íntima com esse ser humano, ter essa comunhão íntima com o homem. E o Senhor criou o primeiro homem, mas antes dele criar, ali diz, a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia na face das águas. Eu quero falar para vocês hoje 3 requisitos para você gerar vida, para você ser um portador de vida, um gerador de vida, que é exatamente o que o Senhor fez com você quando Ele te deu vida. E aqui quando Ele diz, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Esse é o primeiro requisito para que a vida seja gerada. O Espírito Santo, Ele precisa pairar. E esse pairar é como a galinha, sabe a galinha ali, quando ela fica pairando sobre os ovos, chocando aqueles ovos. O Espírito pairava. O Natan, quando subiu aqui, ele falou assim, sinta essa presença do Espírito Santo, gente, essa presença tão mansa, tão gloriosa, tão doce, tão meiga. O Espírito Santo, ele pairava. Você não vai ver o Espírito Santo chegando até você com violência, com intimidação. O Espírito Santo, ele paira na sua vida. Por que você está aqui hoje? Porque um dia o Espírito Santo pairou aí onde havia caos. O Espírito Santo pairou aí onde reinava o pecado. E quando você pensa assim, eu que aceitei o Senhor, eu que quis vir para a igreja em algum momento, não foi não, querido, porque nem para isso a gente presta. Você só aceitou a Cristo algum dia, você só veio para a igreja algum dia, porque o Espírito Santo pairou aí. E quando o Espírito paira, você não resiste, porque aquela voz mansa, doce, amável, é arrebatadora. E deixa eu te falar, assim como o Espírito Santo pairou nas trevas que havia em você, eu quero declarar que o Espírito Santo hoje paira sobre o caos que possa estar sobre a sua vida. Eu quero que você pense agora na área da sua vida que está precisando de uma atuação do Espírito Santo. Seja o seu casamento, seja o seu relacionamento com seus filhos, seja o trabalho. Não interessa o caos que está. Não interessa o desespero que está. Não interessa, sabe por quê? Porque existe o Espírito Santo pairando. O Espírito Santo, ele paira no caos. Ele paira onde há trevas. Ele paira onde há escuridão. Ele pairava sobre as águas do abismo, sobre as trevas que havia. Esse foi o primeiro requisito, só a partir da atuação do Espírito se movendo, foi que veio o segundo requisito. Então, o primeiro requisito é o Espírito. O primeiro requisito para gerar vida é o Espírito. Sem o Espírito, nós estamos mortos.
Sem o Espírito nós não estaríamos, nós não teríamos o nosso espírito vivo e regenerado através de Cristo. Se não for pelo Espírito, querido, você não estaria aqui. O Espírito paira. O Espírito Santo, querido, é tão lindo. E às vezes, muitas pessoas falam, o Espírito Santo ele veio só lá no Novo Testamento, só no Novo Pacto. Mas a primeira menção que a Bíblia fala, que a Bíblia diz sobre o Espírito, é exatamente aqui. Ele pairava. Ele pairava no caos. Amém? E o Senhor fez o mundo para que o mundo existisse vida, para que o mundo fosse habitável, para que o mundo existisse vida que glorificasse o seu nome. Então o Espírito pairou. Primeiro requisito. Segundo requisito, a gente vai ver aqui, ó, segundo requisito para gerar vida. Lá no versículo 3. Ele diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Querido, o segundo requisito para que haja vida é a palavra. Nós já falamos aqui sobre isso, nós tivemos uma série de pregações aqui falando exatamente sobre o poder da palavra. Então, uma vez que você recebe o Espírito, uma vez que você recebe a direção do Espírito, você precisa falar essa palavra que você recebeu do Espírito. O segredo para nós alcançarmos aquilo que o Senhor já nos predestinou, e às vezes a gente fala, Senhor, eu não vou viver isso. Qual que é a possibilidade de viver isso aqui? Como eu vou conseguir alcançar isso que o Senhor falou para mim, que o Senhor ministrou ao meu coração? Como eu vou conseguir sair dessa situação? Primeira coisa, escutar a voz do Espírito. A segunda coisa, quando eu escuto a voz do Espírito, a partir desse momento eu preciso declarar. Eu preciso declarar aquilo que eu escuto do Espírito. Falar não é coisa pequena. Falar não é qualquer coisa. Falar é uma arma poderosíssima. E você precisa falar para gerar vida. Você precisa falar dentro da sua casa para gerar vida. Você precisa falar no seu casamento. Você precisa falar com seus filhos. Você precisa falar na sua empresa, no seu emprego, onde você estiver. Você precisa falar para gerar vida. Lá em Mateus diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, saia daqui para colar. Se você tiver fé, você vai dizer. Então, quando o Espírito vem, é uma ordem, isso é uma sucessão. O Espírito vem, eu sou impactada pelo Espírito, ele paira sobre mim, ele me entrega uma palavra. A partir desse momento, eu preciso, com fé, declarar essa palavra. É isso que eu preciso fazer, é isso que você precisa fazer. O Senhor, ele nos deu poder através da nossa palavra. Nós criamos a nossa realidade. Nós criamos o nosso mundo. Nós criamos através da palavra que nós recebemos no Espírito e falamos com a nossa boca. Amém, queridos? Amém. Se você for olhar para a sua vida hoje, você vai ver que a sua vida é um reflexo daquilo que sai da sua boca. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Você olha para trás, olha para o que você viveu, para o que você está vivendo, e você vai entender que aquilo que você vive, a sua vida, os seus resultados, eles andam juntos. Eles andam juntos. Os seus resultados com a palavra que sai da sua boca. E eu quero te perguntar, a sua palavra, aquilo que tem saído da sua boca, tem gerado vida ou tem gerado morte? Tem gerado vida onde você está? O que está acontecendo ao seu redor? Você tem florescido? Você tem gerado vida?
As coisas ao seu redor têm florescido, têm avançado, têm rompido. Porque se isso não estiver acontecendo, querido, use o poder da sua palavra. Use o poder da fé. E não é qualquer palavra, não é qualquer fé. Você precisa buscar onde? No Espírito. Eu busco do Espírito, eu recebo do Espírito aquela direção e eu aplico isso na minha vida através daquilo que eu falo. Amém? Vocês estão conseguindo entender? É um processo. Eu escuto, o Espírito paira, o Espírito trabalha em minha vida, eu recebo aquilo, eu falo, eu profetizo, eu tenho fé que as coisas irão acontecer e aquilo vai acontecer. Querido, isso é uma ferramenta. O Senhor é tão bom que Ele, de novo, quando eu voltando lá atrás, quando eu falei do plano, o Senhor, Ele não pega simplesmente aqui o plano e fala, está aqui, Márcia, se vira e vai cumprir. Ele te entrega o plano, mas Ele te entrega as ferramentas, as chaves para você cumprir esse plano. E o plano do Senhor para você, e se até hoje você entrou aqui ainda hoje, reclamando e falando, para que eu nasci? Para que eu existo? Qual que é o meu propósito de vida nessa terra? Por que o Senhor me colocou nesse mundo? Qual que é meu objetivo aqui? Ei, você nasceu para gerar vida. Você nasceu para ser portador de vida. Você é um reflexo daquilo que o Espírito que está em você é. E Ele é gerador de vida. Por que o diabo não quer que você cumpra o plano do Senhor? Porque você é um portador de vida e Ele quer que você gere morte. Ele não está nem aí se você está na prostituição, como eu falei agora há pouco, se você está fazendo coisa errada, Ele não está nem aí. Ele só não quer que você viva o plano, só isso. Porque quando você não vive o plano, você não gera vida. Amém? Vocês conseguem entender? Querido, existe um plano, a Bíblia diz, e a Bíblia é muito clara. Ela diz lá em Efésios que nós fomos predestinados. Existia um plano para nós. Nós precisamos viver esse plano para cumprir a vontade do Senhor. Amém? O terceiro requisito que eu quero falar para você, dando sequência aqui de forma bem rápida também, disse Deus, então Ele falou. O segundo requisito é falar. Terceiro requisito, haja luz. O terceiro requisito para gerar vida é receber a luz. Primeiro o Espírito vem. Quando o Espírito vem, Ele me entrega uma palavra, e eu creio nessa palavra. Eu falo essa palavra. Eu vivo essa palavra. Quando eu faço isso, a luz brilha em meu interior. Amém? Vamos ler rapidamente ali João capítulo 1. João capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tem a ver com o que a gente falou agora, não? Os estudiosos dizem que João é o segundo Gênesis. Então, tanto que o primeiro João diz no princípio, já começa assim. E é exatamente assim que começa a primeira Gênesis, versículo 1, no princípio. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram.
Querido, nós precisamos desse terceiro requisito, que é a luz. Deixar que a luz do Senhor tire de nós todas as trevas que ainda existem, porque a gente já falou também bastante sobre isso, que uma vez que nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito está salvo, mas a nossa alma precisa de transformação, mas precisa de muita transformação. A nossa alma não se transforma exatamente no momento que eu aceitei a Jesus, aceitei, pronto. Antes eu era uma pessoa nervosa, que brigava e que xingava e que quebrava o pau. Aceitei a Jesus hoje, vou continuar fazendo a mesma coisa, porque a minha alma não está restaurada. Eu preciso agora, então, trabalhar a minha alma, para que a minha alma agora se ajuste à minha nova realidade, se ajuste ao novo homem que habita em mim, se ajuste à minha realidade. Amém? A sua alma, ela precisa dessa transformação, e a luz vem para gerar vida em nós. E a luz que está em nós precisa expulsar toda a treva que está ainda na nossa alma, todas as trevas que ainda estão ao nosso redor, todas as trevas que ainda estão na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos filhos, na vida dos nossos filhos. Essa palavra, uma vez que eu recebo, ela precisa iluminar o meu interior. E uma vez que eu tenho essa luz, eu recebi o Espírito, recebi a palavra e recebi essa luz, agora eu não posso mais me esconder. E aqui entra o ponto. Aqui entra o ponto de novo do nosso plano como igreja. Porque uma vez que essa luz habita em mim, eu não consigo mais esconder. Eu não posso mais esconder essa luz. Vamos ver ali em Mateus agora bem rapidinho. Mateus 5. Mateus 5, no versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém? Queridos, quem é a luz? Cristo. Quem é a palavra? Quem precisa ser glorificado na nossa vida? Então, deixe essa luz. Deixe que essa luz gere vida em você e através de você. Deixe que essa luz gere vida ao seu redor, onde você está plantado. Deixe essa luz trabalhar. O que você está fazendo com a luz que o Senhor colocou em você? O que você está fazendo com a luz que Ele depositou aí dentro? E eu quero trazer muito forte essa reflexão para você, querido, porque assim, a gente está chegando agora nesse momento de virada de ano, virada de ciclo, né? E os estudiosos já dizem que esses momentos de virada de ciclo são momentos muito propícios para que a gente esteja mais aberto à mudança, para que a gente esteja mais aberto a fazer coisas diferentes, a receber coisas diferentes. E eu quero desafiar a você, ao ano de 2026, você não permanecer com a sua chama apagada, como se fosse normal. Querido, não é tempo de nós, como igreja, ficarmos mais mornos, vivendo para nós mesmos, vivendo como se não tivesse, como se não existisse um plano, uma obrigação da sua parte a ser cumprida.
Existe um plano, você é gerador de vida. Você é portador e gerador de vida. E o que você está fazendo com essa vida? Com essa luz que está sendo colocada, que foi colocada em você? Existe um plano, querido. E o plano do Senhor é que você glorifique a Ele através da sua vida. Então, que hoje você possa parar de olhar para as suas fraquezas, parar de olhar para o seu momento, parar de olhar para o seu sofrimento, parar de olhar para tudo que parece que não está dando certo, tudo que não está evoluindo, e comece a falar: eu sou geradora de vida. Eu sou geradora de vida. Não tem como você, um filho de Deus, uma filha de Deus, viver em um ambiente de morte. Não tem como a sua casa ser um ambiente de morte, querido. Não tem como o seu ambiente de trabalho, não tem como a sua família ser um ambiente de morte. Se a morte está nesse lugar, se as coisas estão, parece que estão assim, ó, minando, tem alguma coisa errada. Você não pode aceitar mais essa situação. O Senhor deseja que você viva o seu propósito, que você viva o plano que Ele tão amorosamente planejou para você. O Senhor não fez de qualquer jeito. Sabe, o Senhor não pegou ali, o Eduardo, Carolyn, essa aqui vai fazer isso, o Eduardo vai fazer isso aqui. Não, não foi assim, não foi por acaso. O Senhor carinhosamente, amorosamente pensou em você antes de você existir. Ele pensou e Ele projetou uma vida para que você vivesse. E Ele, não só isso, mas Ele conectou o seu momento de existência com o momento da humanidade, para que você seja útil, para que você faça a diferença, para que você faça algo hoje onde você está. Não foi à toa, não foi por acaso. Você consegue entender isso? Lá em Gênesis, o Senhor fez o homem do pó da terra, Ele fez um boneco de lama, e Ele se ajoelhou e Ele soprou nas narinas daquele homem, daquele boneco inanimado. O Senhor soprou nas narinas dele, e quando o Senhor sopra nas narinas dele, o Espírito entra, o fôlego de vida entra, ele se torna uma alma vivente. O Senhor fez esse homem para louvor do seu nome, para glorificar o seu nome. Mais tarde o Senhor tirou da costela desse homem a mulher, fez a mulher e disse: você será auxiliadora, você caminhará com ele, você ajudará esse homem a cumprir o propósito que eu já estabeleci para ele. E lá em João, a gente vê que quando Cristo foi crucificado, Ele também foi machucado no lado. E quando o Senhor foi machucado do lado, dele foi tirada a igreja. Dele também foi tirada a noiva. Dele também foi tirada aquela que irá auxiliá-lo. Aquela que irá ser fundamental nesta terra para cumprir o propósito maior dele, que ele já estabeleceu. Amém? Querido, existe um plano para você, existe um plano para mim. Você precisa abrir a sua boca e gerar vida onde é que você esteja. Não aceite mais uma vida miserável. Não aceite mais uma vida meia boca. Não aceite mais uma vida de qualquer jeito. Não aceite mais uma vida morna. Mas se levante, faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E eu creio que esta noite é uma noite
será um divisor de águas, porque eu creio, querido, que esta noite o Senhor te mostrará claramente aquilo que Ele deseja que você faça. Onde há morte, o Senhor colocará luz essa noite. Onde há dúvida, onde há revolta, onde há tristeza, onde há doença, onde há dor, onde há luto, onde há morte, o Senhor colocará luz esta noite, e você vai identificar isso, e você vai colocar aos pés da cruz do Senhor, amém? Se levante nesta hora, querido. Se levante nesta hora, eu quero que você, nesse momento, peça ao Senhor, para que Ele te mostre aonde não está sendo gerado vida, aonde há morte, aonde você não tem conseguido ser efetivo como um gerador de vida, aonde ainda impera a morte na sua vida, querido. Feche os seus olhos agora. Declare vida sobre a sua casa nesta hora. Declare vida sobre a sua família. Mulher, você que está tentando engravidar, declare vida sobre o seu útero nesta hora. Declare vida. Declare vida sobre a sua casa. Declare vida sobre a sua família. Onde imperava a morte, hoje vai imperar vida. Onde havia trevas, hoje haverá luz. O Senhor coloca luz esta noite em sua vida. O Senhor coloca luz esta noite. Receba a luz do Senhor. Receba a vida do Senhor. Querido, levante as suas mãos para o alto agora e declare, fale com a sua boca: eu recebo vida.